Então você trabalha e estuda. E a primeira coisa é que é difícil, então isso você já sabe. É difícil ter uma rotina em que você tem que trocar de atividades. Em algumas horas você tem que trabalhar, em outras horas tem que estudar e sobra quase nenhum tempo para cuidar de si, para descansar e tudo mais. Então a ideia do vídeo de hoje vai ser pensar em como organizar o seu horário para conseguir fazer isso da melhor forma, de uma forma menos cansativa, de uma forma que recupere a sua energia. Então a gente vai falar 3 dicas. A primeira vai ser sobre como organizar o horário de trabalho, de estudo, então como organizar os seus horários. A segunda vai ser sobre como facilitar a troca de contexto. Então você tem que trocar de uma atividade para outra, trocar do trabalho para o estudo, ou trocar de uma matéria para outra. A terceira dica vai ser sobre como criar um planejamento, então como entender a fase 1, 2 e 3 dos estudos e como adequar isso à sua rotina. Então roda a vinheta e vamos comigo! A ideia desse vídeo é servir tanto para quem trabalha fora e estuda, ou estuda em um cursinho ou estuda em casa, e também para quem trabalha em casa, então para quem cuida de um bebê ou para quem faz os serviços de casa e estuda também. Então, entrando no horário de estudos, é preciso criar um horário de estudos que se adeque à sua rotina de trabalho. Então, primeiro você pensa qual é o horário que está pré-determinado. E esse costuma ser o trabalho. Então, se você trabalha, por exemplo, de 8 às 18, como é certinho esse trabalho, já contando o seu tempo de deslocamento e o seu tempo de almoço. Então, como funciona? Por exemplo, se você trabalha de 8 às 18 e você leva meia hora para ir e meia hora para voltar, e depois você tem 1 hora de almoço. Esse seria o seu horário. E qual que é a ideia? Então a gente vai preencher o restante do seu horário com o estudo. E esse restante do seu horário a gente vai dividir em horário nobre e sessão da tarde. Então o horário nobre vai ser aquele horário que você está super bem disposto para estudar, que você tem energia, que você está com vontade até de estudar, de aprender, e um horário que você consegue se concentrar melhor. E aí a ideia é pensar em talvez acordar algumas horas antes de ir para o trabalho, ou 2 horas, por exemplo, antes de ir para o trabalho, você acorda e consegue estudar 1 hora nesse período de manhãzinha que você provavelmente consegue se concentrar super bem. Então esse vai ser um exemplo de um horário nobre. Já o horário do almoço vai ser o horário de um estudo mais leve, um estudo mais direto ao ponto, de uma matéria mais fácil, ou de uma revisão, videoaula, porque se você colocar uma matéria muito difícil durante o almoço e só tiver 1 hora para estudar e ainda tiver que trocar de contexto, você provavelmente não vai conseguir estudar bem. Então é melhor deixar uma matéria mais fácil ou um estudo mais passivo nesse horário. E aí, quando você volta à noite para casa, a gente tem que pensar em resetar essa energia. Então fazer algum exercício físico, tomar banho, se alimentar e depois voltar a estudar. E outra coisa vai ser que quando você estuda e trabalha, você praticamente não vai ter fim de semana. Então você vai precisar estudar no fim de semana também. Então faça alguma coisa para aumentar os seus níveis de energia. E aí pode ser fazer algum exercício físico intenso, fazer algo que te tira da rotina mesmo. E também, claro, é importante ter um tempo para si mesmo, um tempo para descansar, um tempo para assistir série ou fazer o que você gosta. E faça isso sempre depois de cumprir as metas do dia. Então, antes de tudo, é preciso escolher quais serão os horários nobres no seu dia, os horários do estudo mais concentrado, mais focado e os horários meio que sessão da tarde. Depois que você escolher esses horários, você vai colocar as matérias mais importantes nos melhores horários. Então, as matérias mais importantes para você podem ser, por exemplo, as exatas ou redação. A ideia é que sejam as matérias mais difíceis, as matérias que você precisa se concentrar mais. Já os horários de sessão da tarde são as matérias mais fáceis para você ou as matérias que você vai assistir videoaula, por exemplo. Então agora algumas ideias para um estudo mais sessão da tarde, que vai ser aquele estudo no almoço, por exemplo. Então você pode usar métodos mais passivos como assistir uma videoaula ou estudar matérias mais fáceis. Então, por exemplo, pode ser o momento de fazer aquela prova de português ou uma prova de inglês, ou mesmo revisar alguma matéria que você já está mais ou menos bem. Outra ideia é treinar com aplicativos de flashcards, como o Anki. Já no fim do dia, para resetar essa energia do trabalho, essa concentração, então eu lembro que eu me concentrava muito no trabalho e depois eu precisava fazer alguma coisa para sair desse modo de trabalho e conseguir entrar no modo de estudo. Então, às vezes era o caso de fazer algum exercício rápido. Então, eu sei que a gente não tem tempo quando a gente trabalha e estuda, mas algo bem rápido mesmo, como pular corda. Nossa, 10 minutos pulando corda é uma coisa assim
fora do comum. Então, se você conseguir pular corda ou dançar zumba no YouTube, ou caminhar mesmo um pouco, de repente você vem andando do trabalho para casa, e aí você já chega em casa, toma um banho, come e já vai estudar. Então é muito importante resetar a sua energia, porque se você acabar de trabalhar e já for começar a estudar, você já vai meio cansado. Então é bom ter esse tempo para meio que voltar do zero. E aí à noite, depois que você recuperar a energia, você volta a estudar aquelas matérias mais difíceis. E aí você vai organizando seu quadro horário de acordo com a sua energia. Então é muito importante você entender a sua energia e ver que horários você rende mais. Então, por exemplo, é logo depois que você chega do trabalho, é 2 horas depois, é lá para 10 da noite. Então entenda muito bem como você funciona e se adapte aos seus níveis de energia. É claro que no começo você pode pensar que não aguenta muita coisa, que não aguenta estudar muito, mas é um processo. Então no começo você realmente não aguenta tanto. Com o tempo essa sua capacidade de estudo ela vai aumentando e ao mesmo tempo você vai conseguindo se concentrar mais, você vai conseguindo focar mais nos estudos. Comece e com o tempo você vai ajustando o seu horário também. Agora, aquele horário de estudar antes do trabalho, muitas pessoas falam que é o horário melhor do mundo, assim. Então tem gente até que acorda 4 da manhã e estuda, consegue estudar 3, 4 horas antes de ir para o trabalho. Eu, pessoalmente, eu acho isso muito melhor, porque você tá, assim, com a memória fresca, você tá com uma energia. Claro que tem uns dias aí de transição, você não vai acordar 6 da manhã e passar a acordar 3 de um dia para o outro, então tem todo um período de transição. Mas depois que acaba esse período de transição, é o horário melhor do mundo, é o horário que tem silêncio, é o horário que não tem redes sociais, e você já vai para o trabalho com a meta batida, com a meta do estudo daquela matéria mais difícil feito. Então é muito legal e dá uma energia, assim, dá uma motivação de que você viu que você tá progredindo. Já no almoço você deixa para fazer revisão, para usar o Anki ou para ver alguma videoaula. E aí quando você voltar à noite você segue seus níveis de energia, estuda da maneira que achar melhor. E se você estudou muito de manhã antes de ir para o trabalho, é o caso de estudar menos à noite. Então monte um quadro horário inicial e depois você ajusta conforme for necessário. A terceira dica vai ser criar um plano. Então, quando você estuda para uma prova, como o Enem, ou uma prova de vestibular, ou mesmo um concurso, você sabe que vão ter as 3 fases. E quando você trabalha e estuda, você precisa pensar também nessas fases. Então, pensar em talvez quais são os meses que você vai estudar pela fase 1, os meses da fase 2, e aí nem que seja só fase 1 e 2. Então, por exemplo, se você tem 5 meses até a prova, aí você pensa, eu vou estudar 3 meses de matéria nova e 2 meses de provas antigas junto com a matéria nova. Então faça um bem bolado dessa mistura da matéria nova com as provas antigas, porque é muito importante fazer as provas antigas para conseguir passar. Uma coisa importante para quem trabalha e estuda é não perder tempo com redes sociais. Então uma ideia é até cortar, sair de tudo quanto é rede social, usar muito menos o WhatsApp, Telegram, então viver uma vida mais regrada, porque assim você não vai perder tempo. E às vezes até estudantes que, por exemplo, estudam o dia inteiro, perdem tanto tempo em redes sociais que às vezes você trabalhando e estudando, você estuda igual alguém que está o dia inteiro estudando. Porque a pessoa não tá realmente o dia inteiro, ela tá metade do dia estudando e metade olhando o celular, o WhatsApp. Então você precisa ter o estudo mais líquido possível, então sem perder tempo. E aí também aproveita para usar o seu tempo de deslocamento. Então você vai da sua casa para o trabalho, volta, ou um tempinho que você tem em casa. Você tá, por exemplo, colocando roupa na máquina. E aí nesses momentos fica escutando uma aula. Assim, escuta uma aula mesmo, escuta o podcast. E aí tem cursos que você pode baixar a aula. Então, por exemplo, lá no aplicativo do Estude, você consegue baixar a aula no seu celular, no aplicativo, e escutar e assistir enquanto você tá na rua. E aí nem pega a sua internet, porque ele faz o download na Wi-Fi e depois você assiste na rua. Isso é muito bom também. Ou você escuta podcasts. Então o podcast do História Online, por exemplo, é muito bom. Ele entra em detalhes, em vários fatos históricos e é muito legal de escutar. Então aproveita esse tempo que você tem de deslocamento, esse tempo na sua casa que você está fazendo outra coisa.
E agora me conta, o que está sendo mais difícil de conciliar ao estudar e trabalhar? Tem alguma coisa que está sendo muito difícil? E eu quero saber de verdade, para poder fazer um vídeo mais específico, respondendo alguma pergunta específica mesmo. E eu espero muito que você consiga lidar com isso que está acontecendo. Essa habilidade de trabalhar e estudar é uma coisa que você vai precisar na sua vida inteira. Então, sempre você vai precisar trabalhar e aprender alguma coisa nova e continuar estudando, mesmo que não seja completamente diferente. Às vezes é o assunto do seu trabalho que você está estudando no seu tempo livre, no seu fim de semana. Então, é uma habilidade que vai ser necessária. E agora você já está treinando para isso. Então, tenta ver tudo isso que está acontecendo de uma forma construtiva, de uma forma que te ajude a melhorar como pessoa, melhorar como profissional, que é algo que você só tem a ganhar. E eu desejo forças para você conseguir fazer tudo isso, porque eu sei que não é fácil e mesmo com todos os melhores conselhos do mundo, ainda é difícil. Às vezes vai ser difícil levantar e conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É difícil mudar os horários para conseguir estudar antes de ir trabalhar, por exemplo. Mas se fosse fácil, todo mundo conseguiria. Então eu espero que você faça, que você consiga alcançar os seus sonhos. E é isso. Então, falando em sonhos, continue indo atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!